olhando um bocadinho para o Braga, Carlos Vicente tem-nos habituado aqui a uma riqueza tática muito, muito interessante. O próprio Dorgeles faz ali muitas vezes de lateral direito para que o Víctor Gomes faça terceiro central, mas às vezes já o vês a interior, ou seja, é uma riqueza muito grande. E eu senti o Benfica um bocadinho confuso até com as movimentações do Paulo Vítor, que não são novas. Ele é claramente um jogador... Ele não é bem um ponta de lança, apesar de ter custado 12 milhões, os números de golos deles nunca vão ser estonteantes, mas é um jogador que a nível de construção é muito interessante. O gol que ele marca é brilhante. Mas eu acho que o Benfica teve muitas dificuldades a perceber como é que havia de pôr os centrais a marcar o Paulo Vítor, e depois o desequilíbrio que ele fazia no meio campo, aparecer muitas vezes à frente do Barrenetxea, causou muitas dificuldades ao Benfica. Até porque muitas vezes o que se viu foi o Dal e o Dedic um bocadinho baralhados com o Horta e com o Zalazar, que andam sempre ali por terrenos interiores, e os laterais do Benfica estão mais talhados para apanharem os extremos, e esses extremos normalmente eram os alas, não é? Excelente Leonardo Lelo outra vez, jogadores muito envolvidos, e a defesa do Benfica pareceu muito baralhada durante bastante tempo. Deu referências, não é? É isso, porque o Paulo Vítor não é essa referência, é um jogador e os extremos muito também não eram essas referências, porque estavam por dentro. Precisamente, e isso criou ali uma grande confusão ao Benfica, que envolveu toda a gente, porque aquilo que falávamos há pouco do Enzo Barrenetxea, acho que também tem a ver com isso, para onde é que eu me viro, para onde é que eu vou, por causa desta dinâmica que é muito interessante, e que eu acho que tem Ricardo Horta e Zalazar como expoentes máximos, porque são dois jogadores com uma grande inteligência, com uma grande capacidade de jogar de fora para dentro, mas também de progredir por dentro. E o Braga é uma equipa realmente interessante de acompanhar, mas é uma equipa que, uma vez mais, também não consegue ter ainda a consistência necessária. Conseguiu tê-la em alguns jogos da Liga Europa, mas na Liga Europa também, perante equipas, por exemplo o Feyenoord, em que rodou muitos jogadores. No Campeonato Português nota-se claramente que é uma equipa capaz de se bater contra os grandes, mas nos jogos grandes ainda também tem aqui alguma inconsistência, ainda que, e há pouco estávamos a falar da questão do banco, eu acho que o Braga, não faço ideia se tem melhor banco do que o Benfica, mas pelo menos tem um treinador que confia mais nos jogadores do banco do que José Mourinho, isso aí acho que ficou evidente, e o Braga volta a melhorar com as substituições, e a reta final do jogo, até à expulsão, volta a ser repartida, quer pelas saídas do Benfica e o não acrescento dos jogadores que foram para dentro, quer também pelas mudanças no Braga, que acaba por ser uma equipa um bocado mais homogénea. Notas isso? Fala-se muito da sobrecarga de jogos, mas o Braga é a equipa em Portugal que tem mais jogos esta época. Teve mais uma eliminatória que o Benfica. Exatamente. Sim. E o Braga, tu vês as escolhas de Carlos Vicente, e é um treinador que conta à vontade com 20 jogadores para poderem ser titulares. Sim. E acho que aí também reside um bocadinho a diferença. É um Braga que ainda com um processo de maturidade a precisar de melhorar, mas que me vai começando a convencer de uma forma muito mais acentuada. E tu falaste do RMB, acho que é um jogador que vai crescendo aqui de uma forma um bocadinho mais silenciosa. O ano passado muito exposto, o facto de ele também ter custado, salvo erro, 6 milhões, acaba por lhe pesar, até porque o Braga historicamente tem problemas defensivos, e ele veio com a carga de os resolver, e ainda um miúdo, e falhou muito. E faltou ao Braga o Lagerbielka, que estava ausente. Foi a baixa de última hora, e acho que o RMB é um jogador que tem melhorado bastante. Acho que o Ornichek dá muita segurança defensiva. Mas uma defesa, um remate do Tomás Araújo. Do Tomás Araújo remate à queima, e ele defendeu em reflexo. Mas depois o do Dol também é muito o remate boa. Junto ao poste, sim. Certo, sim. Portanto, gosto muito deste Braga, gosto de ver a evolução deste Braga. Acho que é talvez a equipa que mais evoluiu desde o início da época, em que havia ali
uma confusão tática de disposição Chegamos tática. a criticar aqui o trabalho do Sim. E continua a ser um treinador que pede muita coisa aos seus jogadores. Os jogadores, tu notas, há jogadores que têm que fazer muitas coisas ao mesmo tempo e isso demoram algum tempo a eles conseguirem assimilar e alguns nem conseguem, não é? Não. E acho que alguns têm tido muita dificuldade. É o caso do Moscardo, por exemplo. E o No início próprio Dorgeles também agora está a reaparecer, mas teve uma fase em que desapareceu um bocadinho. Exatamente. Tem jogador que é talhado para fazer uma só função e é aquela função, e tem muita dificuldade de perceber um treinador que pede mais coisas. Mas hoje, na dinâmica que o Braga joga, você precisa ter um entendimento de outras funções. Mas me agradou muito o Braga. O ponto do Braga, e aí alguns jogadores específicos, eu acho que nesses jogos é mais fácil você ver o jogador querer se destacar, né? O Salazar estava a abrir o livro de uma forma. Tirou o nome da minha boca. Salazar. E o Salazar é isso, né? É um bocado isso. Essa inconstância também prejudica o Braga, de repente, em jogos mais acessíveis. A gente falou da inconstância do Benfica, acho que são inconstâncias diferentes. Sim. Mas O Braga também tem. claro. O Braga vem de uma empatou derrota com o Estoril, não é? Exatamente. Derrota com o Estoril. Precisa jogar, principalmente jogadores como o Salazar, do nível do Salazar, que a gente já via na Alemanha que tinha esse nível. Precisa estar bem em todos os jogos. É isso que faz a diferença de um grande jogador e um jogador para grandes jogos. Exatamente. Sabes que o Salazar é um jogador que era o 10 do Schalke, quando o Schalke ainda estava na primeira. Era um jogador muito promissor. É um jogador que está a olhar para a possibilidade de ir ao Mundial, certamente. Exato. E que foi no verão ou foi no inverno passado que ele tem uma transferência praticamente Abortado. consumada para a Rússia. A Rússia para o Zenit, Zenit. não era? E acaba por cair. Isso pesa sempre nos jogadores. Portanto, O Salazar é um E ainda este ano ele está, é a melhor época de golos de sempre dele, e ainda só vamos a meio. Sim. Portanto, este ano está a começar também, a idade também. mas ele não olhará para o Braga como um ponto de chegada. Isso é perfeitamente normal. Não é? Não, isso não. Mas ele precisa ter a maturidade. regularidade. E eu não estou falando só dentro de campo. Estou falando fora de campo também. Porque, enfim, a chegada dele ao Braga é bem conturbada. O próprio Arthur Jorge fala sobre isso, né? Ele é afastado em alguns momentos. Então eu acho que é um jogador em desenvolvimento. E a gente tem que ver. Qualidade tem. Agora resta saber se ele vai colocar isso no equilíbrio durante toda a época. Não adianta jogar um jogo bem, dois mal, dois Claro, bem, claro. 3 mal.